Boa noite, família Uivos! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim! Estão preparados para ouvir os primeiros relatos do ano? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco e temos até chuva natural. Olha que bênção! Relato: seria esse animal um lobisomem? Saudações, Ágata e inscritos. Me chamo Júlio. Escrevo de uma pequena cidade no Vale do Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. Desde muito cedo, ouço dos mais velhos histórias envolvendo assombrações, fenômenos sobrenaturais e lobisomens, sendo que alguns casos foram presenciados por várias pessoas. Um fato curioso é que as descrições dos lobisomens são sempre as mesmas, com a mesma forma. Lembra um cachorro muito grande, com o pescoço mais comprido, orelhas grandes e caídas, além de andar em meio troncho, como se estivesse apoiado com os cotovelos no chão, e a coluna espinhal mais alta em relação a um cachorro, por exemplo. São muitos relatos antigos de aparições, alguns poucos enfrentamentos em que alguém conseguiu enfrentar o tal bicho, mas nenhum caso de alguém que foi ferido, morto ou em que o lobisomem tentou entrar dentro de casa. A maioria das pessoas mais velhas contam que eles preferem rondar casas no interior, onde tem galinheiros para comer as fezes das galinhas, ou cocheiras para lamber o sal colocado para o gado. Elas relatam também que não adianta bater no bicho, pois ele não sente nada. O couro é muito duro. Somente objetos muito fortes e pontiagudos conseguem penetrar a pele espessa do bicho. Para não me alongar mais, eu vou relatar um caso que aconteceu comigo em 2024, pois assim posso falar mais detalhes. Era Semana Santa e eu fui passar o feriado prolongado na casa da mãe de uma amiga minha, no interior de Venâncio Aires. O local é afastado do centro da cidade, mas possui muitos moradores que vivem em casas afastadas umas das outras. Há muitos pequenos sítios na região também. A casa da mãe da minha amiga fica às margens da estrada de terra principal, que liga a localidade à rodovia estadual que conecta a região de Porto Alegre. Tudo aconteceu na noite de sexta para sábado, depois que todos já tinham ido dormir. Era por volta da 1 da madrugada quando eu acordei e fui no banheiro. Logo depois me deitei novamente, mas o sono não vinha. A noite estava muito silenciosa, não havia cães latindo. Não se ouvia nenhum outro animal e a lua clareava tudo. De repente, ouço um grito muito alto, que vinha de um campo que fica em frente à casa. Era uma mistura de grito humano com uivo, mas totalmente diferente do uivo de lobo ou lobisomens que a gente ouve nos filmes, por exemplo. Eu fiquei com o olho arregalado, pois nunca tinha ouvido algo parecido. Segundos depois, o grito se repetiu, mas dessa vez um pouco mais longe, e foi se repetindo por um certo período. Às vezes parecia mais perto, outras vezes mais longe, até que cessou. Era um grito tão alto, gutural, e era um grito de dor. O estranho é que os cachorros da casa dessa senhora e da vizinhança não latiam. Parecia que só eu estava ouvindo aquilo. Como ninguém que estava na casa acordou, eu deixei por isso mesmo e fiquei só escutando. Tempos depois, ouço a gritaria dos quero-queros no meio do campo. Algo anormal essa hora da noite. E minutos depois, os berros de um dos bezerros que estavam pastando junto com outros animais, até que tudo silencia de novo. Vencido pelo sono, acabei dormindo. E no outro dia, relatei o ocorrido para a senhora dona da casa, que, para minha surpresa, relatou-me que já tinha ouvido esses gritos,
que eles haviam começado há algum tempo, mas que ninguém sabia que bicho era. Era algo desconhecido. Em seguida, chega o filho dela, que mora bem próximo, e contou para nós que dias antes acordou com os latidos dos cachorros e foi ver o que era. Os cães latiam a uns 100 metros atrás da casa onde ficam os cochos usados para dar comida e sal para o gado e cavalos. Com uma lanterna potente, ele conseguiu clarear um pouco onde os cachorros estavam e notou um animal bem estranho, do tamanho de um bezerro grande, mas muito peludo, que estava bem próximo ao estábulo. Os cachorros começaram a avançar no animal estranho, que se afastou um pouco, e o filho dessa senhora correu até a casa dele para pegar uma espingarda e ir atrás do bicho. Mas quando ele voltou, o bicho já tinha sumido. Os cachorros da casa estavam voltando, e ao longe ele já ouviu os cachorros dos vizinhos latindo. Ele ficou bastante assustado, mas achou melhor deixar assim e voltar para casa, pois não tinha nada de errado no estábulo, todos os animais estavam bem. Não sei se o grito que ouvimos naquela noite e se o animal visto pelo filho dessa senhora dias antes era um lobisomem, mas foi algo bem fora do normal que aconteceu. Não existe lobo-guará na região e nem javalis daquele tamanho. E se fosse javali, não teria como ele estar naquele lugar, pois o local é todo cercado com arame farpado, o que torna praticamente impossível a passagem de animais de grande porte. Há muitos relatos de assombração e avistamentos de lobisomem aqui nessa região, mas como eu mencionei anteriormente, não há registro de morte de animais ou pessoas. Então o povo não liga ou não leva a sério, achando que é um animal qualquer ou coisa que as pessoas inventam. Agatha, esse é o meu relato. Não foi um relato assustador, mas foi muito intrigante o que aconteceu. Eu tenho vários outros relatos que ouvi de outras pessoas, mas são bastante fragmentados. Vou tentar coletar mais informações e detalhes, como época, data, fisionomia do lobisomem, e vou enviar para vocês. O seu canal é muito legal, escuto sempre os relatos das pessoas e há tempos queria enviar o meu. Eu espero que todos vocês gostem. Um abraço e boa noite. Relato Lobisomem, o terror diurno. Saudações a todos, me chamo César. O fato a seguir aconteceu em dezembro de 1985, aqui no Rio de Janeiro. Era para ser um dia daqueles bem aproveitado, férias de dezembro, um calor intenso. Combinei com meu colega Marcos que iríamos subir o morro bem cedinho, para ver lá de cima uma apresentação dos caças da base aérea de Santa Cruz da Serra. Daria para ver as manobras e acrobacias perfeitamente. Às 7 da manhã, ele me chamou no portão e eu já estava com tudo pronto. No embornal, sanduíches, água e uma tiradeira de bolas de gude. Afinal, nunca se sabe o que pode encontrar pela frente. Também levamos uma espingarda de ar comprimido. Perguntei se ele havia trago a caixinha de chumbinho e ele disse que sim. Antes de sairmos, avisei minha mãe o que iríamos fazer e que voltaríamos mais tarde. Como toda mãe, ela nos pediu para tomar muito cuidado. Mal sabia ela do sufoco sobrenatural que iríamos viver na manhã daquele dia. A subida era logo no final da rua. No meio do trajeto, teríamos que pedir licença ao senhor Pinheiro para cortar caminho por dentro do seu sítio. O mesmo já estava muito em sua labuta diária. Estava tratando das cabras quando batemos palmas na porteira. Gentilmente, ele abriu e deixou que passássemos por suas terras. Vimos um buraco e resolvemos mexer. Já sabíamos que era de coruja. Vimos ela e o filhotinho. E já de início tomamos uma surra, pois o macho resolveu aparecer e dar rasante em nossas cabeças. Saímos correndo e dando gargalhadas. Subimos o morro mais rápido e ao chegar no topo, olhamos bem o entorno para evitar surpresas desagradáveis. Olhamos com cautela. Do lado direito não havia nada.
Do lado esquerdo, bem abaixo, a fazenda do seu Benjamin, e um tanto longe, a linha férrea. Às nossas costas, uma floresta de pinheiros em sequência, muito linda por sinal. E à frente, a vista do alto da serra. Vislumbramos toda a imponência do hangar da base aérea. Ficamos em um gramado com uma infinidade de pés de alecrins. Sentamos num lugar limpo e esperamos o início da exibição, que aconteceria às 9 horas. Mas quando deu por volta das 8 horas, eu notei que o Marcos não parava de olhar para um ponto abaixo dos alecrins, onde tinha uma vasta mata predominante de pau-d'alhos, muito comum até os dias de hoje. Ele me perguntou se eu não estava com uma sensação estranha, e respondi tranquilamente que tinha me sentido num ambiente que parecia que não estávamos sozinhos, mas eu me certifiquei e não tinha visto nada demais. Enquanto a hora do espetáculo se aproximava, ambos ficamos espiando seguidamente o local abaixo. E quando faltavam uns 20 minutos para as decolagens dos aviões, ele levantou e começou a olhar com preocupação e incômodo. Eu continuei sentado na grama e não falávamos nada. Apenas ficamos atentos. Logo após, veio um silêncio. Ele sentou-se e eu troquei de lado. Como eu era mais velho que ele uns 3 anos, tomei a atitude de resguardo. Teve um momento em que, devido à expectativa e ansiedade pelo evento, acabei relaxando nas espiadas frequentes. O que nos salvou foi o ouvido. Captei uma pisada leve e, pelo canto do olho esquerdo, percebi uma cor azul marinho em meio ao verde da vegetação. Automaticamente, levantei e pedi para o Marcos ficar atento. De imediato, percebi que era uma forma humana, só que deformada. Vinha subindo furtivamente em nossa direção, de forma cautelosa, porém determinada a nos alcançar. Mas num dado momento, sumiu e não vimos mais. Perguntei se o Marcos também tinha visto, e ele respondeu que não. Então pedi que ele juntasse nossas coisas, pois íamos embora. Quando ergui as vistas e olhei para o lado direito, avistei aquilo novamente, só que agora totalmente em forma de bicho, vindo em zigue-zague. Estava mais rápido e mais próximo de nós. Tivemos uma reação instantânea. Pensem na carreira que demos. O susto foi terrível, vendo aquele bicho monstruoso vindo em zigue-zague. Já estava a menos de 100 metros de nós. Olha, a descida ajudou. Os pés batiam na bunda. Levamos quase meia hora para subir e menos de 5 minutos para descer. Foi aquele desespero, ouvindo aquele bicho correndo em pé, disparado atrás de nós. Era todo desengonçado, cabeça canina, olhos cheios de ódio. O medo foi tanto que passamos por arame farpado, mina d'água escorregadia, e quando chegamos no sítio do Sr. Pinheiro, ele tomou um baita susto com a nossa correria. Paramos espavoridos e mal conseguimos articular as palavras. Ele só conseguiu entender os gestos desesperados. Apontamos para cima e ele, com o pouco que entendeu, foi em casa e pegou uma espingarda e, junto com seu sobrinho e ajudante, foi ver o motivo da nossa correria. Um tempo depois escutamos 4 tiros de calibre 12. Ele, mineiro discreto que era, nunca nos falou o desfecho daquele ocorrido. Penso eu que só podia haver um motivo para aquilo ser tão cauteloso ao se aproximar de nós: a espingarda de chumbinho. Mas quando ele percebeu que era inofensiva, veio com tudo para cima, mostrando a quebra de 2 paradigmas: a inteligência desse ser e a transformação durante o dia. Olha, foi muito apavorante. Esse é o meu relato, amigos. Espero que gostem de ouvir a experiência que eu tive. Um forte abraço a todos e boa noite. Gostaram dos relatos de hoje, família Uivos? Outro avistamento de lobisomem em plena luz do dia. E há quem duvide que isso seja possível. No segundo relato, eu acredito que seja sim um lobisomem. O grito ou uivo que um lobisomem emite é totalmente diferente. É impossível até imitar.
Obrigada aos inscritos que compartilharam conosco suas experiências. Eu aguardo receber mais relatos. Se você sabe de alguma história, envie para mim, ficarei feliz em contar o seu relato. Família, eu espero que todos vocês tenham tido uma ótima passagem de ano. A partir de terça, eu já volto com os salves, ok? Peço encarecidamente que comentem, curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar o canal Uivos, tá? Estaremos juntinhos todas as terças e sextas de 2026. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos vocês. Um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!